Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham! Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje, para falar de um dos inimigos do que mais importa, que está completando 80 anos agora em 2021. Jonathan Crane, o Espantalho. E acho que como vocês notaram aqui, né, o Carlos ainda não voltou das férias que ele tem, né, porque as férias dele não terminam nunca, mas tudo bem, o menino precisava, né, e o podcast aqui não pode parar de maneira alguma. Mas pra gente falar desse velhinho medonho de 80 anos, a gente trouxe aqui o cara que foi mais aclamado e pedido pelos ouvintes do Mansão Wayne. Eu nunca vi tanta gente aclamando alguém como eu vi aqui. O cara que, ó, tá de volta com a gente, diretamente da Caverna do Morcego, nosso amigo Fábio da Luz. E aí, Fábio, tudo bom? Fala, pessoal. Fico lisonjeado aí pelos amigos terem pedido a minha volta aí. Eu estava na geladeira, o pessoal ficou chateado comigo, que eu gostei lá do filme do Zack Snyder, aí me tiraram do programa, mas eu voltei. Os dois amigos que pediram lá no Instagram, então muito obrigado. E estamos aqui junto para falar sobre esse vilão aí muito, mas muito bacana. Espantalho é um dos melhores do Batman e um daqueles que surgiu cedo nos quadrinhos, hein? É, isso é verdade. Ele já é um dos mais antigos aí, a galera nem sabe disso. Mas valeu aí, Fábio, bem-vindo de volta. Sei como o Carlos fala que você é a labareda, né, do Mansão Wayne. Você é membro honorável aqui do Mansão Wayne, mesmo gostando de BVS. BVS, Liga da Justiça e tudo mais. E também aqui com a gente, aquele que é sempre o segundo, Roberto II. Quando você falou que a gente ia falar de um velhinho assustador, pensei que você ia apresentar o Bud. Aí eu fiquei esperando. Caralho, eu perdi essa chance, né? Perdeu. Mas eu gostaria de ressaltar aqui a oportunidade. Boa, essa foi boa. E o velhinho medonho, então, de verdade, que num programa como esse tem que estar presente, né? A enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Eu lembro de quando o Espantalho era apenas um menino. Era apenas uma palhinha, né? Nem dava tanto medo assim, né? Era mais um faniquito. Faniquito, meu Deus. Nossa, eu ia falar que eu tava com medo de Deus gravar, era por causa dessas coisas. É. E apresentando esse podcast, ele que mete medo toda vez que a gente sai da pauta, André Panceira. Opa, muito obrigado por essa apresentação e bora falar do Espantalho, que melhor que o programa que a gente gravou do filme da Mulher Gato, eu acho que com certeza vai ser, né? Já não teve sofrimento, pelo menos. É, isso é verdade, tem isso. Hoje a gente vai falar sobre o Espantalho, que é esse psicólogo maluco que viu no medo a sua maior arma. E aí queria pedir pro Fábio, que até comentou, né, que o personagem já é antiguinho e tudo mais, então fala um pouco aí da origem do Espantalho, nos quadrinhos, obviamente, conta como que foi o surgimento dele. O Batman surgiu em 1939, lá no Detective Comics número 27, né, conforme até o André falou, ele tá completando 80 anos agora em 2021, porque ele surgiu em 1941. Então ele surgiu muito perto ali do surgimento do próprio Batman. Ele surgiu na World's Finest Comics, número 3, que era a revistinha lá que trazia histórias tanto do Batman como o Superman. Não os dois juntos no começo, cada um tinha o seu mundinho ali, mas o Espantalho surge então nessa revistinha. Especificamente em setembro de 1941. E na história, ele é então um professor de psicologia, ele já começa a trama basicamente mostrando uma aula, e ele é aquele personagem que se aprofunda em ser um professor maluco, chato pra caceta, que gosta de amedrontar os alunos. A ponto da história ele usar uma arma de fogo ali e atira em um objeto para mostrar como é que é o medo. Ele se prontifica, né? Ele tem uma das especializações dele que é falar sobre o medo para os seus alunos. E ele é até um tanto quanto ridicularizado pelos colegas de faculdade, de universidade, pelo fato de ele se vestir meio mal, dele ser magro pra caramba, porque o Espantalho, Jonathan Crane, que é o nome do psicólogo, ele gostava de dedicar todo o seu dinheiro, todo o seu tempo para ler livros, para consumir livros, para comprar livros. E como ele tem, pelo menos na história, nesse primeiro momento aí, ele tem essa coisa na cabeça dele que a galera gosta do dinheiro, então
ele resolve aplicar o medo para conseguir dinheiro. Então ele se alia a um mafioso para conseguir, então, através dessa parceria, uma grana para ele conseguir arrecadar mais dinheiro para poder comprar os seus livros. Então ele começa os seus crimes como espantalho através, então, dessa parceria de tudo que acontece nessa faculdade, e daí ele acaba cruzando o caminho com o Batman quando os crimes dele começam a ficar bem aparentes. É uma trama que foi escrita pelo Bill Finger, um personagem acreditado aí como criação do Bill Finger e do Bob Kane também, né, automaticamente. Ou seja, só do Bill Finger. Exatamente, só do Bill Finger. Mas que ele surge, então, em 41, nessa trama. Ele não é um personagem recorrente na Era de Ouro, ele apareceu mais 2 vezes depois. Ele não é um Coringa, não é uma Mulher-Gato, que apareceram bastante. Quanto tempo que ele demorou pra aparecer de novo, depois da primeira? 2 anos. Ele não demorou tanto, mas foi 2 anos, né? Aí ele apareceu outra história, depois ele vai surgir, ele vai só voltar na Era de Prata, lá nos anos 60, né? Olha aí. E já é de outra terra até, né, que eles consideram. Já consideram como... Sim, que é a Terra 2. Exato. Então, é um personagem que ele teve até um começo... A história é boa. Você lendo, assim, é uma das histórias legais de você ver como é que são esses vilões das antigas, né, esses vilões mais clássicos do Batman. A história acaba, como sempre, nos roteiros do Bill Finger. preso, né? Com ele preso, exatamente. Ele termina a história, inclusive, dizendo, eu vou voltar, aquelas coisas sempre. Né? Bem vilão daquela época, né? Exatamente. Balançando o braço no ar, né? Eu vou voltar! Esse É o chavão, velho né? puto, né? O vovô Simpson puto. Mas um ponto interessante é que uma das armas principais do espantalho não surge, né, na Era de Ouro, ela só vai surgir bem depois, que é o famoso gás do medo, né? Aí ele só aplicava o medo através, realmente, de causar o medo através de uma arma de fogo. O medo era sempre aquele medo natural, não o medo artificial que o espantalho usa. Ele dava susto nas pessoas, né? Tipo, Basicamente isso. Na verdade, ele chegava com uma arma, né? Vou te matar aqui, né? Tá bom. Dá um pouco de medo, medo. aí dá um medinho, né? Aí dá um pouco de medo. É legal essa descrição que o Fábio deu, que a gente vê que tem algumas coisas que, diferente da maioria dos vilões que surgiram na Era de Ouro, que foram bem modificados, o Espantalho é um que continuou bem fiel na origem, né, dele ser um professor e tal, e até elementos dessa história em específico até hoje são citados, né, quando alguém comenta, o Espantalho, ele era um professor que foi expulso porque usou uma arma numa aula, até hoje falam isso. E o negócio dele se aliar a outras pessoas é bem recorrente, né, metade das histórias ele se alia ou a outro super vilão ou a algum mafioso, porque ele mesmo não é o cara físico, ele não tem normalmente dinheiro. Inclusive agora mesmo, né? Que por causa dos 80 anos ele foi o vilão escolhido por Fear State, né? Rolando nos Estados Unidos. É a mesma coisa, ele tá aliado a um ricaço pra bancar o plano dele. Né? Eu acho que ele evoluiu muito, acho que de uns 20 anos pra cá, assim, eu digo, de pegar mais destaque, de até ser um pouco mudado em alguns aspectos, né? Assim, vai ter muita coisa que a gente vai passar dos anos 90 e principalmente dos anos 2000, terríveis com ele, mas eu sinto que, por exemplo, de Batman Begins pra cá, eu acho que ele começou a ter um pouco mais de destaque do que Nada antes. como ser vilão de um filme, né? Até no Super Amigos ele já tinha mais O destaque. desenho tem um pouco mais de destaque, né, do que nos Os desenhos lá, realmente, né? Ele tem algumas histórias interessantes. Que tinha aquela trama toda que envolvia a Legião do Mal, né? Que ele era o vilão meio que do Batman lá que fazia parte. Eu conheci ele meio por ali também, nesse também momento. Acho que também foi por ali, é verdade. Eu lembro dele daquele clássico vídeo do Salomão Grande Quer Calças também, que o Lex Luthor olha e tá destacando as qualidades de cada um e aí vira espantalho. Você é feito de palha, né? É maravilhosa essa cena. É muito bom, cara. Aí depois, então, na Era de Prata, você comentou, né, que ele voltou a aparecer lá pelos anos 60, mas ele teve alguma história interessante, né, ou alguma coisa que marcou nessa época? Então, o Batman, ele teve aquelas histórias interessantes na Era de Prata lá, né, mas que não venderam bem, era meio complicado. Aí a gente teve a mudança que envolvia, eu acho que foi o ano de 64, se eu não estou enganado, quando o Batman teve a mudança do uniforme com a elipse amarela. Muitas pessoas consideram de Prata do Batman começando por ali, mas foi em 68
2008 que o Espantalho voltou, através de uma história do Gardner Fox, que o personagem, ele trazia a mesma origem da Era de Ouro, inclusive é na edição número 189 da revista Batman, que nós temos a representação do personagem, a mesma origem, a mesma coisa, e nessa edição que tem a apresentação, então, da Toxina do Medo, se eu não estou enganado, que é quando a gente vê aparecer essa arma importante do personagem aí. Então você tem essa trama de representação dele, Batman e Robin combatendo ele, e o lançamento desse medo artificial que ele tem. É um dos momentos mais, talvez, significativos do personagem quando ele volta na Era de Prata. Uhum. Mas eu confesso que na Era de Bronze, eu não lembro dele ser tão aparente assim, tal qual um Corinho Duas Caras. Eu não lembro exatamente quando é que ele volta na Era de Bronze. Eu lembro dele aparecer naquelas histórias, às vezes, que mostra todos os vilões reunidos, sabe? Quando tá toda a turba junta, a gente vê o Espantalho lá, é mais um só, né? Pode ser isso, né? Ele não tem uma história pra si mesmo. Pelo menos assim, nenhuma vilão, de destaque, né? Pra gente lembrar. Né? Exatamente. Porque eu acho que ele vai ficar mais relevante depois da crise, né? Voltar. Sim, inclusive ele aparece lá na crise, né? Com rapidinho. certeza. Dá uma Como todo mundo, praticamente. O famoso figurante. Aparece no quadro número 35 da edição número 7, né? Mas, cara, isso diz muito sobre o personagem, né? Porque quando a gente para pra olhar pro Espantalho hoje, cara, a riqueza de histórias que você pode contar com ele, que eu acho que ainda podem contar, eu não acho que ele foi um personagem tão bem aproveitado assim, é gigante. Mas ele depende de um Batman mais dos anos 80 pra cá. Ele podia até fazer sentido pro Batman Era de Ouro pré-Robin, né? Que tinha um lance mais pesado, e aí chega o Robin e muda isso. Mas a dinâmica dele do terror, acho que funciona muito mais pra esse Batman mais urbano, mais sisudo, que vem pós-Frank Miller, assim. Acho que é por isso também que a gente vê ele se destacar mais depois disso. Pode ser. O Espantalho é um personagem interessante, porque toda vez que eu vejo ele aparecer, assim, como um destaque, a galera resolve recontar a origem dele, né? Ou contar rapidamente a origem dele. É verdade. Eu lembro isso A Queda do Morcego foi uma das primeiras histórias que eu vi o Espantalho nos quadrinhos. Aí tem aquela trama que aparece o Anarquia e já tem o Jump Valley, que vai lançar um gás em Gotham City. Aí eles representam a origem dele tal qual é lá da Era de Ouro. Mas tem uma trama, acho que é da Batman Manual número 19, que nós temos lá também, um reboot talvez, mas é o recontar da origem, esse? Isso, exatamente, que reconta a origem o ano dele. 1? Não é o ano 1, o ano 1 é de 2000 e pouco, né? Que é do Bruce Jones. O saiu junto do Begins. Isso. Verdade. Essa aqui é bem antes, na verdade. Ali já dos anos... acho que no final dos anos 80, começo dos anos 90, mais ou menos, a edição. Mas ela reconta um pouco da origem do Batman, inclusive ela dá uma incrementada no que envolve a história, mostra o personagem sofrendo bullying, assim por diante, que é uma coisa que ia ser explorada mais pra frente também. Sim. Porque o personagem, ele sofre meio que esse bullying, assim, com os professores lá, com os colegas professores nessas outras histórias que a gente citou. Mais pra frente, quando eles começam a explorar as origens dele, ele vai sofrer bullying dos colegas, ele vai sofrer maus tratos dos pais, ou da avó. Exatamente. Ele vai ter esses problemas psicológicos envolvendo familiares também, que é coisas que foram retratadas também nas adaptações depois, né, pra séries, coisas assim. Sim, com certeza. Bom, como a gente já tá nessa época, né, porque é a parte que interessa mesmo, né, eu acho que dá pra gente falar, vamos pegar então anos 90 já, e vir com o Dia das Bruxas, né, o Temores, que ele aparece, eu acho que é um primeiro contato, assim, forte, vamos dizer, dos anos 90. Obviamente que, tipo, ele aparece também em outros arcos, como você mesmo falou, que era do Morcego, Eu só queria citar uma passagem legal da Queda do Morcego, que é antes do Jump, que tem uma das famosas alianças, né, que tá quando o Batman já tá quase ferrado, né, que ele e o Coringa juntos. Aí eles jogam o veneno um no outro e não funciona, né? Acho muito bom isso. Essa parceria é boa mesmo. É aquele momento que a gente tem o túnel até lá, que o Batman, ele recebe o gás no meio do espantalho e fica maluco e espanca o Coringa, né? Achando, por causa do Jason Todd. Sim. Até fazendo uma referência também, o espantalho apareceu em Sandman, quando o Morpheus vai atrás lá dos itens dele, ele acaba indo pro Asilo Arkham lá, né? Ou não. Na verdade, não sei se é necessariamente o Morpheus indo pro Asilo Arkham, mas o espantalho tá lá no Asilo Arkham e ele aparece nas histórias do Sandman. É que ele tá procurando, né? Acho que é o pó dele Destino. Que ficou com é o Doutor Destino, né? E aí ele vai lá atrás, ele conseguiu fugir do Arkham, mas acho que o espantalho tá por lá, sim. O espantalho acho que tá meio pendurado até assim, querendo assustar a galera, não sei o que. Cara, calcule o quão ele deve apanhar na cadeia, né? Tipo, porra, você tá andando numa esquina, vem o espantalho,
filha da puta, né? Aí quando ele dorme, toma aquela barra de sabão na toalha. Nossa, barra de sabão na toalha. Estilo Duro de Matar. Não, Duro de Matar não. Condenação brutal. Nascido pra matar. Isso. Nascido pra matar. Mas também, né? Pô, o cara já apanhava quando era criança, ele era esculachado pelos amigos professores. Na cadeia ele tem que apanhar mesmo, né? É aquele personagem que a gente falou, a gente citou até o Arsenal, né? Que toda vez que fazem flashback, eles pioram, né? Não, então, veja bem, ele sofria bullying dos colegas de trabalho, né? Aí faz um flashback, ele sofria bullying também dos colegas. Depois começou a ser até os alunos outro também, flashback. né? Não tinha... Os alunos, os pais, as avós, né? Porra, os outros espermas faziam bullying com ele no caminho, porra. Daqui a pouco... Mas é foda, né, cara? Porque é um personagem que... A gente já entendeu o bullying. E os caras, não, mas tem mais esse bullying aqui. Você não viu nada, né? E é uma coisa que ele tem muito disso, de que, obviamente, que a maioria dos vilões tem isso, tipo, os traumas são a causa pra ele se tornar determinada coisa, né? Só que aí, tipo, os traumas dele, obviamente que são muito mais extremos, né? Mas, assim, o trauma dele é, tipo, por ele ser magrelo e ser desengonçado, por ele gostar de ler ao invés de sei lá o quê, sabe? Então, ele vai sempre sendo moldado até o momento que ele descobre no medo a maneira pra ele enfrentar essas pessoas, né? Eu queria até lembrar, se vocês puderem me ajudar nisso, em quando que é a primeira vez que aparece isso, se é nessa que o Fábio comentou antes, né, dessa que foi em 80 e poucos, ou se já foi na ano 1, que mostra ele indo se vingar de ex-colegas, professores, ex-professores dele também. A Batman anual que eu citei aí, que é meio que se passa nesses começos, ela na verdade é 95, setembro de 95. É do Imante e do Brett Blevins, essa história, né? Essa trama, ele mostra mais a questão do bullying, né? Não necessariamente ele passando esses problemas com os familiares, né? O assédio da família, assim por diante. É mais realmente os colegas, quando ele era criança, que ele tinha esses problemas. O que eu me lembre, eu acho que é mais a partir do ano 1 lá do Bruce Jones, realmente, que é explorado esse problema com a avó que ele tinha lá, que colocava ele no local lá pra ser atacado por corvos e não sei mais o que, né? Que é a Christian Murphy, né? Acho que é. Que essa aí é mais pesada, essa história. Aí você vai ter dos 952. Os 952 é o pai lá que fazia tortura com ele, né? Que é eu não sei qual que é pior. Talvez dos 952. Ele fazia experimentos, pai, né? Não era só Agora eu sei de onde tiraram a origem dele na série Gotham, que o pai é espantalho antes dele. Só boa referência. Série Gotham e 952. Estamos bem de espantalho aqui. Mas essa história do Greg Hurts, eu reli recentemente, pela cena colecionando do Batman. Não é uma excelente história. Mas essa parte que envolve o espantalho, ela até que é interessante. É claro que ela entra aqueles conceitos meio chavão do Batman, sofrendo com os pais, não sei o que, etc. Mas quando entra nessa parte do espantalho, que ele era jogado no sótão, era um sótão? Não, na verdade era no porão. Isso, era um porão. E tinha várias coisas meio macabras lá, pra ele ficar lá embaixo. Aí o pai dele morre e o moleque fica lá, até tipo alguém descobrir que ele tá quase morrendo e o pai morreu, tá ligado? Sim. É só trauma atrás de trauma. Não, e pior dessa história é que tem um momento que o Batman sai na porrada com o espantalho e o Batman usa o gancho dele lá e quebra a mandíbula do espantalho. O espantalho fica até o final da história com a mandíbula quebrada, sangrando, assim. É tenebroso. Acho que o desenho David Finch até, o desenho é bem feitinho, por assim dizer, né? Cara, você foi muito simpático agora, Fábio. Cacete. Tem que ser, né? Mas é tenebroso esses momentos com o espantalho, assim, essa questão dos experimentos que eram feitos e assim por diante. Inclusive, o do ano 1 dele, né? Que é, no caso, a avó que tortura ele, a origem do gás do medo, ele pega da substância que a avó utilizava pra colocar na roupa dele. E aí, por isso que os corvos atacavam. Nossa, aí eu já sei zoado demais, eu não lembrava disso. Aí já é pouco demais. Então, faltou alguém do departamento de... bom já. Já tá foda a avó deixar ele ser atacado por corvos pra ficar literal demais o negócio de espantalho, né? Exato. Isso eu não gosto também. Essa história eu acho ela interessante em alguns pontos, mas ela não é tão boa assim quanto eu achava que seria. Mas veja só que interessante, tem uma coisa que foi feita recentemente que eu achei até que faz sentido, porque o Crane, ele é psicólogo, né? Ele não é psiquiatra. Então, em tese, ele não dominaria essa parte que envolve experimentos químicos, formatar um gás e coisa do tipo, né? Naquele quadrinho recente que é o Batman Urban Legends, que foi escrito pelo Chip Zdarsky, que mostra o Jason Todd lá conhecendo um novo vilão,
missão, eles acabam chegando lá em algum momento no espantalho. E tem uma professora da universidade que ajudou o espantalho a formular o gás do medo. E a partir dessa fórmula primária, aí depois ele foi modificando com o passar do tempo. Mas na verdade a fórmula veio dessa professora e aí sim o espantalho teve conhecimento de como fazer o gás do medo. É uma modificação boa mesmo. Aí faz mais sentido. Esse é aquele negócio de era de prata e era de ouro, né? Se você é inteligente, você faz robô, você faz vírus, você cria uma nave, você pode fazer qualquer coisa. Você é inteligente. Não, você anda de jaleco, você pode fazer qualquer coisa. Basicamente isso. Exatamente. E a história é boa, né? Dessa do Chip Zdarsky. Eu não li, eu confesso que essa eu não li, mas fiquei interessado agora por esse ponto aí. Eu acho que me causa mais interesse, além de fazer muito mais sentido, né? Então, tá aí. Tá aí, então só pra mim, pra vocês também, ouvintes. Vocês que não leram essa história, dica do Fábio Urban Legends é um título muito bom. Ano que vem. Exatamente. Ano que vem deve chegar no Brasil, aí, pessoal, fica a dica. Aí, ó. Eu lembro também, nos anos 90, que ele aparece na história da mensal do Asa Noturna. Lá pela... no começo, eu acho que é o segundo ou terceiro arco dele. Edição 9, por aí. Que aí ele vai pra Bloodhaven e são as 3 edições com o Asa Noturna, ele delirando por causa do Gás do Medo. Você lembra dessa história, Fábio, ou não? Essa não. Eu lembro que eu li quando a gente gravou do Asa, isso. É uma história legal, não tem nada demais, mas eu gostei principalmente porque o Espantalho é aquele vilão do Batman que não sai de Gotham normalmente, né? Os outros, não todos, né? Sim. O Coringa, por ser o Coringa, é normal a gente ver ele atacado sem inteiro em algum momento, né? Mas o Espantalho era mais raro, né? Até mesmo os aliados era raro, né? Eu gostei de ver ele enfrentando outra pessoa, mas a história em si é ok. Não, é ok, mas eu acho que é interessante pelo fato de você ver, tipo, durante 3 histórias, o Dick se fudendo e ele só pensa nas desgraças, né? Acontece. Ele pensa no Batman humilhando ele pensa no Roy, tipo, melhor do que ele nos Titãs, ele fica pensando também no Jason Todd, que era culpa dele, sabe? Ele fica as 3 histórias fazendo isso. Essa história prova é que o Dick não tava lendo o gibi dos Titãs, não sabia a desgraça que tava pra achar que o Roy tava melhor que ele, né? É verdade. Essa história é de quando? Do Asa Noturna? Eu acho que é 96. Ela deve ser lá pro número tá. 5, 6 da mensal da Asa Noturna, por aí. Ah, tá. Eu acho que é 9, eu acho que é por aí, 9, 10. É porque eu lembrei de outra história que o Asa Noturna acaba sendo contaminado talvez por um gás do medo, que é mais dos anos 2000 e pouco, ali no período do... Batman Rip? Exatamente. Que daí o Asa acaba tendo aqueles problemas com 2 caras, e ele é contaminado por algum gás lá que ele fica observando coisas, mas não é o Espantalho necessariamente que acaba colocando o gás no medo dele. Mas também ele tem essas alucinações aí do medo e etc. Eu lembro disso. Talvez não seja em próprio o Rip, quando ele é capturado e ficam fazendo coisa com ele? Não é essa história. É uma história do Peter G. Tomasi, é da revista do Asa Noturna. Tomasi. É uma que ele se alia a 2 caras, não? Isso, exatamente. Entre aspas. Eu acho que essa é do Wolfman. Eu não lembro se é do Tomás ou do Wolfman. Essa eu lembro. Essa foi republicada recentemente pela Eagle Moss, até que eu lembro que eu reli ela. Que daí nós temos até a transição dele de Asa Noturna pra Batman. Sim. Eu gosto dessa história, ela é boa. Ela é boa, ela é boa. Bem interessante. Mas não é o Espantalho nesse caso, né? Mas de qualquer maneira fica a menção que ele já absorveu mais uma vez o gás no meio do Espantalho. O Espantalho tem isso também, né? Uma coisa que ele e o Chapeleiro Louco, eu acho que tem em comum, que eles inventaram armas que todos os vilões usam depois, né? Todo mundo usa o gás do Espantalho, todo mundo usa o negócio de controle mental do Chapeleiro Louco. Exatamente. Na série da Batwoman, por exemplo, eles usam o gás do medo pra fazer uma droga também lá, né? Que é usado pelo Máscara Negra também. É sempre assim, os baratos. Eu lembro até no começo do Batman Cavaleiro das Trevas, o filme, no caso, quando ele vai e captura o Espantalho, né? Ele tá, tipo, vendendo, tipo, como se fosse droga. Sim, exatamente. E vem na plantinha lá também, né? A droga dele, né? Eu adoro essa droga, né? Que legal, né? Eu quero ter um infarto sentindo medo. Vou usar uma droga. Porra!
Enfim, né? Cada um com as suas taras. Com a sua pira, Né? O melhor dessa cena aí é o cara lá que ele fala My dogs are hungry. Pronto. Desculpa, só pra falar essa parte. Eu sempre falo pro André assistir a série Rap que esse cara tá muito bom. Ah, preciso ver. Ah, é ele o protagonista. Não é o protagonista, ele é o mafioso. O mafioso careca, é que ele tá Ele sem é barba. mafioso? Né? Putz, eu não lembro. Estamos vendo um padrão aí, né? Ele é o mafioso careca. Mas um lance do filme pro Espantalho é aquele inevitável mudança de vilão que fica popular, que fica um pouco gatinho, né? O Charada passou por isso, o Coringa já teve um negócio desse. O Espantalho teve um período que param de desenhar ele como um cara estranho, né? Um magrelão estranho também. Param? Não lembro. Não, tem os períodos que ele fica mais... Porque o Espantalho magrelão, é como eu imagino, ele é magrelão, né? Aí tem aquelas versões mais fortes, aí tem um... Sabe, eu acho que perde um pouco. E pra mim, a parte da essência do personagem, esse lance magrelo e toda a questão que a gente falou da origem dele, né? De estar atrelado ao fato dele ser julgado pelas outras pessoas por ser franzino e optar do medo. Mas às vezes mudam e o Espantalho é um que é um visual tão simples, mas às vezes mudam e ficam uma merda, sabe? Sim, eu lembro, né, dos anos 2000 quando ele vira um monstro, cara. É horrível, né? É horrível. Mas não, essa fase no geral ele é magrinho. É no dia de Winnick, né? E nos 952 que ele vira o Espantalho da Marvel. Eu acho tão horrível mudar o visual pra ele ficar igual o Espantalho da Marvel. Mas o Fábio citou o Brett Bevlins, o desenhista. Esse desenhava um espantalho maravilhoso. Um que ele só sabe desenhar gente magra, mas o espantalho dele parecia que tava com os ossos quebrados, era tudo torto, era muito bom. É, verdade. O Brett Bevlins desenhou a história da queda do morcego lá também, que ele parece um pouco. Também é ele. E tá bem legal o desenho dele. Mas o espantalho ele tem que ser magrelão, né? Quando começa a inventar demais, eu também não gosto. A não ser que, tipo, a figura dele, quando o cara tá com medo, fica algo bizarrão. Aí eu acho que tudo bem. Mas ele em si, tipo, que nem essa história mesmo que você falou, Bud, dos anos 2000, cara, que combo. Era difícil ler a revista do Batman nessa época. Que era isso, que era, se não me engano, era o Voo do Corvo, o nome dessa saga. E ela vinha junto com a história preferida do Roberto, que é A Morte e as Donzelas. Vinha no meio. Rapaz. Era horroroso isso. Essa fase era muito ruim, cara. Cara, tipo, você que escuta o nosso podcast sabe que foi um esforço durante o período ler Batman, cara, porque tinha umas épocas que a mensal do Batman era a mesma coisa, pegar e bater na nossa cara, assim. Esse período, acho que, tipo, ali... De Silêncio em diante ficou flutuando muito, cara. Porque Silêncio é uma merda, né? Aí, mas tinha Batgirl no 1, que era legal. Aí acho que já no final de Silêncio, entre A Morte e as Donzelas, aí já entra depois, acaba, tem Cidade Castigada, aí entra a fase do Judge Winnick. E o Judge Winnick do Batman, meu Deus do céu. E esse espantalho monstro se estendeu por um tempinho, né? Eu lembro que eu tava... Quando a gente lê os Jogos de Guerra, o espantalho vira monstro no meio da história. Eu não lembrava que ele ainda ficava com essa habilidade. Eu acho que no Coração do Silêncio, lá do Paul Dini, tem um pouquinho do espantalho monstro. Eu lembro dele estar na história, mas eu não lembro se ele vira monstro. Eu não sei se necessariamente ele se transforma, mas eu sei que tem lá um menininho lá que acaba que ele vira o amigo do Damian depois desse menininho, né? Isso, exatamente. O espantalho aparece por lá. Enfim, né? Esse espantalho monstro ia ser explorado bastante. O espantalho monstro, eu acho que é aquela ideia tão ruim que nem deram explicação, né? Simplesmente esqueceram. Acho que depois, quando entra os 952 do Greg Hurst, eles vão esquecer essa parada aí. Então, é muito bom, né, cara? Só, vamos fingir que isso nunca aconteceu. Porque é pior que se tiver que fazer uma saga pra contar que aquilo foi desfeito, dá mais destaque pra essa porra. Então, eu acho que ele, na verdade, isso foi desfeito antes mesmo dos 952, porque teve Noite Mais Densa, que o anel da Tropa Sinestro foi até ele. Que ele tem um visual tão legal como Lanterna Amarela, é muito bom. É legal pra caralho. Fica muito legal, cara, ele de Lanterna Amarela. Com os corvos feitos da energia do anel, é muito bom. Porra, aí sim ele ia ser um personagem poderosíssimo, aí faz sentido, né? Sim, essa sim é uma mudança que fez sentido. Foi provisória, tudo bem, mas foi um negócio 100% com sentido. Sim. Porra, eu queria que isso fosse mais explorado. Eu acho que ele poderia usar muito bem o anel pra isso. Tem uma história... Onde foi? Eu não lembro que história que é que ele tenta roubar um anel pra voltar a ser. É meio recente até. Eu não sei se... Eu lembro que eu li uma história do Shazam com o Batman, que eles enfrentam espantalho, eu não lembro se era essa. Eu não sei, pelo menos. Não sei não.
não. E obviamente, né, ele aparece, né, que eu comentei antes, no Dia das Bruxas. Que no traço do Paul Dini, do Paul Dini não, do Tim Sale, ele é maravilhoso. Combina muito com o personagem, cara. Combina. E o Tim Sale faz aquela variação branca dele, né, que fica bem legal também. Assim, o Tim Sale é maravilhoso, né, cara? Sim. A variação branca é muito boa e ele faz... Eu gosto também quando faz esse chapelão, assim, do espantalho, cara. Eu gosto do Tim Sale tanto que eu leio até as histórias do Loeb que ele desenha. Longo Dia das Bruxas, ele aparece muito rapidinho, né? Ele não é um foco central. Não é nenhum vilão, né? Tem um destaque tirando o Coringa. Sim. O Espantalho aparece nessa primeira Legend of the Dark Knight especial lá, né? Do longo do Tim Sale. Ele é o vilão principal no primeiro. Aí ele faz essas participações especiais, né? Que é do Longo Dia das Bruxas, que ele se alia lá com o Chapeleiro Louco. Por isso que ele tinha o chapéu grande, é pra justificar. O Vitória Sombria ele volta. Nossa. Pode ser, né? Mas é uma coisa bem passando. Acho que Vitória Sombria também ele se alia, né, com os vilões, se não tô enganado. Vitória Sombria, sim. Eu acho que ele aparece na metade e no final. Então. Ele não é muita coisa que aparece. E no próprio Silêncio, né? Ele aparece rapidão também lá. Sim. Não dá destaque pra Verdade. ele. Esse é um dos poucos que no traço do Jim Lee é legal. Eu gosto. Não acho legal. A melhor coisa do traço do Jim Lee é quando ele não desenha. Esse é o melhor que ele pode fazer. Isso é verdade. Mas, cara, é impressionante, né? A gente tá falando aqui do quão rico é esse personagem, e aí quando tem essas mega trama de vilões, ele sempre fica relegado à segunda categoria, né? Por exemplo, Longo Dia das Bruxas a gente citou aqui, Silêncio, tudo do Loeb, né? Que era do Morcego, a gente falou. Que é do Morcego, Guerra de Piadas e Charadas, ele fica do lado do Charada também, ele não é tão utilizado. E tipo assim, eu acho que se alguém quisesse pegar o lado dele, óbvio que é legal quando ele lança o Gás do Medo e tem a questão das pessoas verem ele deformado como um monstro, mas é importante lembrar que ele é um cara inteligente também, né? Trabalhar esse lado dele, de saber usar o medo. Sim. Pô, ele é um cara que pesquisa o medo, né? De conseguir fazer isso. Isso é o arco atual, né? E o Fear State é bem isso, né? Sim, que ele tá com um visual que eu não gosto tanto também. Eu não gostei muito desse visual novo também, né? Eles tentaram puxar um pouco pro visual dos Injustice, né? Dos Injustice não, dos Arkham, né? Dos jogos do Arkham, que no primeiro jogo eu acho horrível, nos outros já é um visual mais legal. Tá parecendo do anime do Death Note lá, um personagem de anime. É verdade. Shinigami. Não, ele é um monstro, ele parece ser feito de agulha, não de palha agora, né? Nossa, de agulha, meu Deus. Parece isso mesmo. Isso dá uma agonia do caralho mesmo. É verdade. Mas eles usam esse lado inteligente dele agora, porque a trama toda... Verdade. Ele tá aterrorizando a cidade inteira, né? Ele se une a um ricaço. Ele tinha uma teoria que ele escreveu antes de ser o Espantalho, de que dá pra usar o medo pra manipular uma cidade pra destruir toda a estrutura e criar de novo. E o cara quer fazer isso. Então ele recruta o Espantalho, claro que o Espantalho passa a perna e faz do jeito que ele quer. E ele não tá usando o gás do medo na cidade. Ele usa nas pessoas que ele enfrenta, e entra de novo o negócio de Chapeleiro Louco, ele usa um pouco também. O negócio de controle mental, que agora ele entra na cabeça das pessoas também, que isso eu já achei meio bobo. Aí é meio Fred Krueger, sei lá. Não, isso eu achei meio bobo. Aí, essa é a parte do Injustice, né, que é meio Fred Krueger, ele faz. Mas ele tá usando fake news pra manipular a cidade. Ele fodeu a cidade toda. Ele tá fazendo... Não, isso não existe, Bud. Você está comprando uma narrativa falando isso. Atentai, Brasil, atentai. Ele tá fazendo a cidade toda acreditar que tem gás do medo na água, na comida, tá todo mundo maluco. Aí eles fizeram um falso oráculo que fica falando que o Batman morreu, que a polícia não pode ser confiada, que você tem que atacar os vizinhos, você não sabe quem tá sob efeito do gás do medo. Então ele destruiu a cidade, basicamente. A polícia tá caçando o Batman. Tá tudo fodido porque o Espantalho mal aparece na história. Ele tá fazendo tudo escondido, todo mundo achava que ele tinha morrido naquele ataque ao Arkham no começo da fase atual da DC. E tá legal pra caramba. A história em si eu não tô achando boa, mas o desempenho do Espantalho é legal. Eu gostei de como usaram ele. A teoria do estado do medo mesmo, né? É o nome dessa teoria dele. Achei bem interessante também. É um bom momento de estar gravando esse programa, né? Então... Nos anos 2000 ali tem uma história que é a continuação de Batman Acossado, que é o Batman Terror, que é o Espantalho. Conto de Batman. É da mesma dupla, né? Do Paul Gulacy e do Doug Monkey. Exatamente. Que vai até ser republicado agora pela editora Panini. Foi republicado recentemente na coleção Lendo Batman, da Eagle Moss, mas que vai ser agora também pela Panini. Ela é seguida de Acossado, né? Logo em seguida, uma da outra, né? Na verdade, sim, ela foi publicada uns 10 anos depois, né? Mas ela é uma continuação direta de Acossado. Exatamente. E o Hugo Strange é o vilão do Acossado, né? Aí o Hugo Strange sai meio
gimmick da parada toda pro espantalho assumir a brincadeira e enfrentar o Homem-Morcego. E você vê esse negócio de bullying também, essas paradas que a gente tava conversando aí, né? Ser explorado pelo espantalho ali, enfrentando o Batman daí. É uma história bacana, né? Ela segue o mesmo, o que é mais ou menos a narrativa do acossado e acaba trazendo essa vertente. Foco no espantalho, né? Exato, exatamente. Então eles chegam a se aliar em um momento, né? Os dois. Isso. Que eu lembro dessa história. Quer dizer, não inteira, né? Mas eu lembro que eles se aliam, aí depois eu lembro que o espantalho passa a perna no Strange. Isso. Né? E tem uma cena lá, o Strange morre, né? Ou se ele não morreu, ele ficou bem zoado, né? Fica empalado ali. Então, ele é empalado e ele fica empalado lá, né? Por um bom tempo naquela casa. Aí, no final, dá-se a entender, mas isso pode ser um efeito gás do medo, que o Hugo Strange ficou vivo o tempo inteiro lá comendo ratos, né? Pra sobreviver, mas não faz sentido. Era melhor ter morrido, inclusive, né? Mas é que tem uma cena no final que aparece o Hugo Strange saindo da água, assim, que tá tendo ali a água ali entrando em um poço, coisa do tipo, tá o Batman espantalho, ele pega a mão do espantalho. Mas acho que é uma coisa... os dois vêm, né? Isso, então, esse que é o problema, o Batman e o espantalho, né? Na verdade é o espantalho e o Batman vem o Hugo Strange saindo, então fica meio por cima, assim, né? Pô, será que ele sobreviveu ou não sobreviveu? Enfim, de qualquer maneira não continua essa trama. Porque, sei lá, eu achei esquisito aí, tipo, ele... jogar essa dúvida do jeito que mostra. Obviamente, no quadrinho não vai mostrar, pelo menos nesse, né? Tipo, sendo perfurado de fato. Mas, porra, mostra. Tá pontuda ali a camisa dele, né? Tipo, dá pra ver que perfurou. É ótimo. Sim. Mas no desenho é isso. Você vê lá a camisa dele pontuda. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros eternizados do programa de hoje são os seguintes: Antony Ravone, Fabiano Jabur, Ceci, Luiz Eduardo de Novaes e Mozart Emanuel Jorge Santos. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá. E tem aquele... Eu acho que foi Detective Comics, aquele do Tom Mandrake, o Absoluto Terror, que era... Na época eram as capas do Simone Bianchi. Vocês lembram dessa fase? Eu lembro de ter visto isso, a capa e tal, mas eu não li. Eu gosto dos desenhos do Simone Bianchi, pelo menos. Eu me comprava pela capa, né? Que era a nova face do medo, era uma parada assim o nome da saga. Pior que essa não lembro. Dessa época, mais ou menos, ali, eu só vou lembrar realmente ele aparecendo nessa parte do Coração do Silêncio. Mas acho que é depois ou antes? Acho que é antes, né? Eu acho que é um pouco antes de Coração do Silêncio. Né? É verdade. Mas eu confesso que eu não lembro de cabeça, não. Faz muito tempo que eu li, eu também não lembro tanta coisa. Eu lembro mais das capas do que qualquer outra coisa. Assim. Mas eu acho que nesse período, assim, o Espantalho não teve uma história, assim, que fosse... A não ser a história do monstro lá, que é 2005, praticamente. Mais ou menos esse período, se eu não tô enganado. Eu não lembro dele ter uma história, assim, que fosse extremamente significativa, que fosse algo extremamente chamativo, né? Teve também a história do Bruce Jones, aí, que a gente falou, que é o ano 1 lá, do período Begins. Sim. Mas, de fato, eu não lembro. O que mais me recordo daí
vai ser de adaptações mesmo, né? Da transmídia daí, né? De jogos, animação. Porque eu acho que é onde ele começa as pessoas começam a saber quem é o Espantalho e começam a ver que ele pode ser muito mais. Sim. Eu acho que principalmente quando a gente fala dos jogos Arkham e o último da franquia, né? É ele que é o vilão principal. Você coloca um cara que tinha uma fase muito legal no Arkham Asylum, aquela parte que você ficar escondido e tal, pra ele não te pegar ali naquele mundo do medo que tá, eu acho muito boa. Mas a evolução que o personagem tem desses 2 primeiros jogos pro último é absurda. Esse primeiro Arkham é totalmente Fred Krueger, né? É verdade. Muito Fred Krueger. E é uma reviravolta no jogo foda, né? A gente já comentou aqui, quando tipo, o jogo volta pro início, fica, cara, o que aconteceu aqui, cara? E aí, e aí vai a lápide do Bruce, ele sai, ele vira aquele vilão gigante. Ele é um dos melhores chefões da série Arkham, cara. Tranquilamente. Sim. Olha, eu vou dizer que eu tenho uma lembrança dele, além de Super Amigos por causa da Legião do Mal, tem um episódio que eu acho que é naquela fase quando tá entrando o Cyborg, que é um traço mais bonito dos Super Amigos e tal, que tem um episódio que eu não sei como foi aprovado. Porque é um episódio que ele joga o gás do medo no Batman, é um episódio que é quase só do Batman. E o Batman fica revivendo a morte dos pais 200 vezes. Eu não sei como esse episódio foi parar no Super Amigos, porque destoa totalmente. Mas é muito bom esse episódio. Ah, sim, esse episódio é bem marcante. Esse aí, às vezes, chegaram até a fazer a piada nesse episódio. Não no sentido, assim, que seja ruim episódio, né? Mas é um episódio lembrado, assim, porque já teve algumas sátiras, por assim dizer. Mas realmente é bem marcante esse episódio, né? Eu acho que do Super Amigos, outra coisa marcante que vai ser é o Animated Series também, né? Sim. Quando traz o Espantalho, né? Ah, sim, com certeza. 3 visuais diferentes. Sim, né? Pra chegar no visual tenebroso lá, né? É completamente... É outro personagem. O último visual eu achava ele parecido com Máscara Negra. Eu acho feio esse último visual, cara. Eu não gosto. Geralmente, assim, eu não gosto quando o Espantalho fica mais associado a essa corda no pescoço. É uma parada que não faz tanto sentido pra mim. E foi do nada que ele adotou a corda no pescoço, pelo menos no Animated, né? É que foi quando mudou, né, pra Gotham Adventures, era isso? Que todo mundo mudou o visual, né? New Adventures? Batman e Robin New Adventures, depois, né? a última reformulação. Não. Tá. O New Adventures. Tá. Mas até o... Eles nunca explicaram, né, por que ele mudou, assim, a princípio, né? Por que ele mudou dessa versão, uma versão mais tranquilazinha, por assim dizer, pra essa versão tenebrosa. Na verdade, o Espantalho teve 3, né? Começou com o episódio número 3, que ele tinha lá um saco de batata na cabeça. Era um balão aquilo lá, né? Era muito esquisito aquilo, velho. Não, e até a própria galera da produção não gostou, né? O próprio Bruce Timm falou, não, isso não tá legal, isso não tá assustador. Porque mudou bem rápido, né? Sim, então, ele só apareceu nesse episódio, num episódio nessa versão, aí depois eles colocaram aquela versão que tinha uma máscara mais modificada e assim por diante. Aí depois, lá nas novas aventuras, que ele recebeu esse visual, mas nunca foi explicado por quê. Eles chegaram a tentar pensar em explicar nos quadrinhos do Batman Adventures, né? Ah, é? Como que foi? Você leu? Então, eles não conseguiram fazer essa história. Só muito tempo depois, no crossover do Batman com as Tartarugas Ninja, o crossover das animações, que eles explicaram daí. Que, na verdade, tem lá uma invasão alienígena. Na verdade, uma invasão... Não é uma invasão alienígena, mas sim uma invasão entre dimensões em Gotham. Daí vem alguns monstros lá e o Espantalho fica assustado com esses monstros. Aí ele fala, eu preciso ser tão tenebroso quanto esses monstros pra causar o medo, tal qual o medo que eu senti. Aí ele faz o desenho, então, desse visual novo daí. E foi um quadrinho escrito pelo Matthew K. Manning. E a partir daí, então, o Espantalho começa a ficar mais tenebroso também, né? Ele fica tão tenebroso que ele... Exatamente. É bem isso mesmo. Caraca, tipo... Mano, como que essa explicação surgiu num crossover com as Tartarugas Ninjas, tá ligado? Qual sentido? É tipo a máscara do bandoleiro da Hard Store, que quem deu pra ele foi o Nick Fury no crossover com os X-Men. Porra! Caralho, velho! Porra, aleatório pra cacete! Cara, mas vou falar, assim... Eu gosto do primeiro visual do desenho porque ele parece um personagem do Estranho Mundo de Jack. É mesmo. Eu acho muito maneiro, cara. Não, mas o segundo é um dos melhores visuais do Espantalho. Eu acho muito bonito. Eu gosto. É a versão bizarra do Menino do Fandangos. Que também que é só o cabelinho, né? O cabelinho ali saindo. Os cabelinhos de paia. Faz sentido. De paia.
Mas acho que essa explicação das Tartarugas Ninja foi porque esse autor que eu falei, o Matthew K. Manning, é geralmente um cara que faz essas enciclopédias aí do Batman, da Marvel, da DC e tudo mais. O cara tava incomodado com aquilo, né? Possivelmente. Ele quis, porque eu quero explicar essa parada aqui. Aí ele foi lá e colocou essa explicação. Porque acho que o Espantalho não volta depois no quadrinho. Tem mais um capítulo ainda. E é interessante que essa minissérie, ela começa retratando as primeiras temporadas do Batman e termina com o redesign. Então ele consegue linkar várias coisas. E é legal essa minissérie. Não saiu no Brasil, infelizmente, mas vale a pena a leitura. Não confundir com o crossover lá do James Tynion The Fort, que esse é outros 500. Qual é o monstro que o Espantalho vira, né? Eu não lembro. O monstro que o Espantalho vê? Não. É, no primeiro crossover com as tartarugas, que todo mundo do Arkham, eles botam um Uzi no pessoal do sim, Arkham. Verdade. O negócio que transformou as tartarugas, aí todo mundo vira monstro. O Bane, eu lembro que era um elefante. Caraca. Será que não virou um corvo? É o que faz sentido. No desenho é um corvo, na adaptação pro desenho é um corvo. Deve ser isso no gibi também. Deve ser, então. Que teoricamente você vira o bicho que você tem mais contato, né? Onde o Bane tinha contato com o elefante, eu não sei, mas... Mas teoricamente o Espantalho tem menos contato, né? Porque ele deveria espantar os corvos. Mas ele tem que chegar neles pra espantar. Puta merda. Aquela edição mesmo da queda do morcego, que tem umas cenas engraçadas quando mostra os flashbacks da origem dele. Que ele fala, eu vou me entregar a isso e tal. Aí tem uns corvos num pátio, ele vai correndo que nem um bobo no meio deles, fazendo barulho. Aí os outros professores vê, aí é daí que começa a tirar mais sarro dele. Ele chegou a aparecer no desenho da Liga? Da Liga não, porque na Liga tava aquele negócio de não poder aparecer personagem do Batman na época. Eles usaram pouquíssimos. É porque às vezes apareciam alguns, né? Então... apareceu mais o Coringa, né? O resto, o Coringa o cara de barro, eu lembro. Isso. É que eles apareceram mais no começo, antes de chegar o The Batman, né? Que foi por causa do The Batman que teve lá, né? O embargo, não podia usar os vilões do Batman. Nossa, nunca tinha caído essa ficha que não tinha. Cara, eu acho que não. Eu não lembro. Eu não lembro de ter visto ele ali. No Brave and Bold ele aparece bem pouco. Eu lembro que a primeira vez que ele aparece, ele enfrenta o Jay Garrick. Falando em animação, assim, é interessante que na série do Nolan, ele é o vilão mais recorrente, né, dos filmes e naquela animaçãozinha lá do Gotham Knights, lá, né, que ele tem os animes lá, e até uma animação escrita pelo David Goyer, que daí o Espantalho tá dominando lá os esgotos e tudo mais, né. O Espantalho apareceu no Begins, nesse anime, no Cavaleiro das Trevas ressurge. Do Ressurge ele é um juiz. Exato. Cara, essa cena... É o melhor juiz do mundo, né? Então eu te condeno à morte por exílio. Tipo, que porra é esse seu arrumado? E o Cillian Murphy, o Nolan gosta de trabalhar com ele, né? Quase todo filme do Nolan ele tá. Sim. E ele casou bem. E, cara, o Espantalho, acho que no universo do Nolan, é quase que um resumo do Espantalho do Batman mesmo, né? Surge como um vilão legal, tem potencial, e nos outros ele tá aí. O Nolan ligando, Cillian, você tem tempo de gravar uma cena? Tenho. Então chega aí. E era pra ele ter sido Batman, né? Ele fez teste pra Batman. Ah, sim. Eu lembro. Ele conseguiu o papel de Espantalho porque ele foi bem com o Batman, né? Olha aí. Ele também é branco e tem cara de rico problemático, então casa bem com o Batman. Ele tem cara de maluco. Tem. Mas rendeu o gás do medo, aquela cena, aquele Batman monstruoso que o Espantalho enxerga é bem legal. Nossa, aquele é muito bom. Sim. Muito bom, cara. É um baita demonião, é muito doido aquilo. E até o Espantalho chegar pro Begins, era um personagem, era um vilão que ele tava sempre meio que recorrente ali nos projetos do Homem-Morcego que não iam pra frente. O Batman triunfante lá, era pra ele ser ele é o morcego humano, um vilão né? lá que... exatamente. Tinha até uns rumores que ele ia usar o gás do meio do Batman, o Batman ia ver o Coringa, etc, tinha, né? Né? Falava que o Jack Nicholson ia aparecer, é mesmo, é verdade. Isso, né? E é interessante que esse enredo foi usado no Arcanite, né? Que daí o Espantalho usa o gás no Batman, lá o Batman fica vendo o Coringa. Mas é engraçado parar a pensar também que ele se torna o vilão justamente porque o Batman Begins foi um filme pós-trauma pra DC, né? Depois do Batman e Robin. Então, tipo, o que eles queriam fazer... Foi o Batman e Robin e no ano anterior, Mulher Gato. Exatamente. Mas eles falam, tipo assim, vamos tentar evitar a associação com o que já foi feito de Batman. Começar uma parada nova. Por isso que é o Ra's al Ghul e o Espantalho, que eram coisas que não tinham sido usadas até então. Aí da feita que fez sucesso, porque é um bom filme. Aí libera o Coringa nessa porra. Aí veio... Mas, tipo, se não fosse o fracasso dos filmes anteriores com outros vilões, aí não teria o Espantalho, né? Muito louco pra parar a pensar que
o fracasso anterior que fez com que ele fosse alçado a vilão de um filme. Eu acho que, sei lá, ele seria usado agora, por exemplo, se não tivesse sido usado naquela época, né? Porque, por exemplo, agora, no The Batman, faz sentido usar o Charada depois de tantos anos de você ter tido um filme com o Charada, que era o Coringa, no caso, né? Mas enfim, né? Mas faz sentido agora, depois de tanto tempo, você pegar esse personagem. O Espantalho, ele nunca tinha sido usado sem ser quadrinho e animação. Ele não tá nem no Batman 66, porque na época ele não era um ninguém. Eu gostaria de ver um Espantalho 66, ia ficar tão engraçado. Sim, era de prata. Ele só vai aparecer nas revistas do Batman 66, né, depois. Os quadrinhos. Sim. Na revistas eles põem até o Bane. Mas o é, Espantalho é o que casa com essa proposta, né? Aquilo que a gente tava falando do pós-crise, nos filmes do Nolan e agora, por exemplo, no filme do Matt Reeves, é uma proposta que ele caberia, por exemplo. Cabe. Sabe? Tipo, por exemplo, no universo no Snyderverso, né? Que Deus tenha piedade de nossas almas, eu acho que não caberia um espantalho. Ou se coubesse espantalho, aí ele teria um pai que espancava, usava bico de corvo pra bater na cabeça dele, e batia na avó também, e as crianças cuspiam nele na escola, que o Snyder é assim, né? Mas ele é um personagem que pode ganhar muito com o Batman do Matt Reeves sendo um pouco mais pé no chão, digamos assim. Mas aí tem o Titãs, que ele tá lá, o grande vilão, verdade, né? Da terceira temporada. É verdade. Ele usa o uniforme em algum momento? Não, até agora não usou. Aparece a máscara dele, que é parecido com a série Arca. Inclusive, o plano dele é parecido com o que tá acontecendo no Estado de Medo. Ele quer destruir Gotham pra fazer uma Gotham melhor, ou alguma coisa desse sentido, assim. Mas ele é um cara, ele é meio maconheiro, assim, né? Drogadaço. Né? É um espantalho jovem, né? Eu acho mais estranho espantalho jovem. É meio bizarro. Só que, assim, a série dos Titãs, ela é complicadíssima, porque ela não explora esse personagem. Ele até começou de uma maneira interessante, o plano dele é bacana, ele que cria o capuz vermelho, vem das ideias dele, e chega a ter um momento que ele tem problema com a mãe dele. Ele tem uns daddy issues lá, mommy issues, na verdade, né? Aí ele chega até a matar a mãe dele lá. Caraca. E do nada, assim, ele começa a ter uns problemas consigo mesmo, ele começa a ter umas vozes na cabeça, ele resolve retalhar a cara dele. Aí ele, sei lá, corta a cara dele e tudo mais lá, né? Porque ele acha que o Jonathan Crane não pode ser um cara que dá medo se não tiver a faceta do espantalho. Então ele fica meio maluco nesse sentido. A gente não viu o último episódio, né? Mas ele quer causar um plano pra matar toda a Gotham lá com o gás dele, né? Eu queria muito agradecer ao Fábio nesse momento, Por ter assistido. porque eu não vou assistir nunca a terceira temporada de Titãs, porque eu não terminei nem a segunda de tão merda que eu tava achando. E agora eu não tenho motivo pra ver a terceira. É muito ruim. Não, a terceira temporada é pior. E o que eu falei do gás dele ser usado, tá lembrando que na CW existe um espantalho que nunca apareceu. A gente vê o nomezinho lá nas celas do Arca e no crossover do Elseworlds, que tem uma cena que eles vão atrás de um outro psiquiatra lá dentro do Arca, eles vão na sala de provas lá e o gás cai no chão, o Flash e o Arqueiro Verde ficam enfrentando os maiores medos porque caiu o gás do espantalho. Ah, da hora essa referência, essa é legal. Sim, o espantalho eu viro e mexe referenciado na CW, né? Só que é só referenciado. Agora que a Batwoman tá liberando os vilão grandes, pode ser, né? Que apareça, né? Que até então não era proibido, né? Sim, a gente tá esquecendo o Gotham também, ele também foi um vilão lá, né? Gotham tinha um visual bonito, o espantalho. Sim, mas é um dos poucos vilões que é ruim. Sim. Eu sempre falo que a série é ruim, mas os vilões são bons, mas o espantalho era ruim. Que ele apareceu lá, eu não sei, na primeira, segunda temporada, não lembro qual temporada que ele apareceu. Que era o pai era o primeiro. Isso, que o pai, ele queria... Como que era? Ele tava criando o negócio do medo, o gás do medo, sugando um negócio que era produzido por uma glândula quando você tinha muito medo. Aí só que aí ele acaba injetando no próprio filho, aí ele enlouquece. O filho recebe uma dose maior, né? De toda hora ele tá vendo lá. Tipo uma overdose, né? Aí o tempo todo ele tá alucinando. Isso. E ele tem medo de espantalhos daí, né? Aí ele só vai voltar no final lá, né? Aí é o Jonathan Crane mesmo que usa lá. Ele demora umas 2, 3 temporadas pra voltar. E aparece acho que na quarta temporada e depois na quinta, lá, Terra de Ninguém, se não tô enganado. Na Terra de Ninguém, eu lembro dele andando lá no meio da cidade na Terra de Ninguém. Eu adoro o visual, achei que eles deram um visual bem assustador, mas o uso do personagem é bem bosta. Bacana. Não é tão legal assim, não, realmente, né? É um visual bacana. Enfim, né? Pelo menos eles mantiveram a continuidade, né? Apresentaram o garoto lá, Ele né? era o único inimigo do Batman que ia fazer sentido, né? Que não ia ter 80 anos quando o Bruce fosse Batman. Sim, é verdade. Isso mesmo, né? Quando eles anunciaram que tem o espantalho, eu falei, não vai dar certo isso aí, né? Mas aí quando aparece o pai dele, eu falei, bom, aí faz sentido. Eu ainda tô espantado, principalmente do Fábio, tá assistindo tudo isso de Titãs e vocês assistiram Gotham é muito melhor que Titãs. Eu não consegui, mano do céu. Gotham é melhor.
pior, cara. Pode ser, mas meu Deus do céu. E tem os personagens bons. Em história, as duas são ruins, mas o Gotham pelo menos tem personagens Cara, bons. como sempre digo, se você assistir pelos vilões, se você assistir pelo Coringa, principalmente, você vai Sim, gostar. aquele Coringa é maravilhoso. Coringa, o Charada, o Pinguim, Mulher Gato. O Espantalho tudo foi um dos bom. poucos que foi ruim, provavelmente porque apareceu pouco no desenvolver. Que ele aparece, sei lá, somar tudo, Sim. ele deve aparecer uns 4, 5 episódios. Né? Ah, pouquinho. Eles podaram também lá a quinta temporada, ficou ficou pequenininha, minúsculo. não teve lá os feudos e tudo mais. Aí deram uma ferrada, mas vale a pena, cara. Gotham é interessante. Tem coisas ruins, mas tem coisas boas também. Nas animações longa-metragem, acho que ele aparece no Longo Dia das Bruxas, é óbvio. Ah, sim, sim. Não lembro mais nenhum lugar. No Injustice agora usam o Gás do Medo de novo sem ele. Eita, no jogo, acho que ele é importante nos jogos da série A, como a gente falou, né? Parece no primeiro jogo ele é importante, no segundo jogo ele só é um easter egg lá pra dar pontapé pro Arcanite. No Arcanite ele tem todo aquele visual tenebroso. Isso. Ele também aparece nos jogos da série Lego também, né? Ah, tem isso também. Sim. É, porque tem o Lego Batman e tem o vilões da DC também, Isso Lego, não tem? é filme, né? Você tá falando, curta. Tem um jogo também, né? Que é o Super Vilões lá. Ah, o terceiro é dos vilões, né? Que é a continuação desse mundinho do Batman aí. Eu queria saber qual é o medo dos Legos. Eles têm medo de virar Playmobil? O que é? Puta merda. Eu lembro dele no segundo jogo, quando acho que eles vão pro asilo Arkham lá e o Espantalho dominou uma parte do asilo lá, daí tem todo o gás do medo lá dominando as pessoas. Claro, no contexto infantil do Lego ali. Ah, sim. É o gásinho do medo. Sim. O gás do arrepio, né? Dá um arrepio. Ah, a turma do arrepio. Nossa. É, que na verdade o Espantalho aparece gigante pro Batman e Robin, daí ele vai diminuindo. Esse é um medo, assim. Nossa senhora. Mas no Injustice ele não é um personagem jogável, ele é só uma transição de fase, né? Que eles fazem homenagem à série Arkham como todo lá no Injustice, aí o Espantalho Sim. tá lá, né? Usando o seu medo. Se você joga alguém nele, tipo, o inimigo toma dano, que ele joga Isso. enfia gás. Mas no 2 né? ele é jogável, não é? No 2 ele é. No 2 ele usa o gás do medo, inclusive, pra poder ser um lutador, né? Senão- Isso. E aí ele é o Fred Krueger, tanto que ele tem a voz do Robert Englund. É, sim. E o Injustice 2 é legal, até quando você agarra, né? Você luta com ele ou contra ele, e ele te agarra, quando ele vai... eu não sei o nome do golpe exatamente, mas assim, os caras se agarram e chega e tacam o outro no chão. Quando ele vai tacar o outro, é um puxando o outro. Ele como espantalho, e do outro lado é ele como Jonathan Crane puxando o adversário. Sim, é. E aí eles jogam ele pro lado depois. Quebrando o cara, né? Bem isso mesmo. É o golpe de agarrar mesmo, né? Que ele puxa. É o golpe de agarrar. E o Espantalho usa a foice também, né? Com uma corrente. É um personagem meio chato de combater. Claramente comunista, né? Ah, sim, né? Possivelmente. Por isso que ele dá medo nos outros. Fantástico. O especial dele, ele corta o céu e aí sai uns morcegos, umas coisas ali. É muito doido, né? Ele visualmente é bizarro. um personagem muito rico pro videogame, né, cara? Eu acho Sim. que é por Ah, isso que, sim. que aproveitam tanto ele. Tanto nos Sim. jogos Ark quanto Injustice, assim. E Injustice é legal que no 2 ele só serve pra trazer o Coringa, né? É. De volta, pra ter... O Coringa, que é uma alucinação da Harley Quinn, é o que vira personagem jogável. Eu não sei como não aconteceu quando fizeram os crossovers do Aranha com o Batman, de um deles ser o Mistério e o Espantalho juntos, né? Ia casar tão bem. Então. Falando nisso, de crossover, tem o crossover com o Demolidor, né? Do Rei de Nova York. Ah, é o segundo, né? Ele Cara, aparece. eu achei tão ruim que eu nem tirei da minha mente essa história. Não, é ruim, né? Mas Mas tem, né? Mas como não se tocaram de fazer isso antes, né? O Homem Sem Medo, né? Sim, Foi verdade. só por causa disso É. mesmo, certeza. sim, DC vs Marvel também, né? Ele encontra o espantalho Ah, da sim, é Marvel. verdade. Eu nem lembro se no gibi tem, mas no card tem. Nossa, no card. Não, porque tem uns crossover que só aparecem no card, né?
Sim. Mas esse espantalho, desculpe a minha ignorância, mas esse espantalho da Marvel, ele tem algo parecido com o espantalho da DC? Os dois são feitos de palha. Só isso, né? Ele te faz sentir medo. Ele tem um poder psíquico que te dá medo. Ah, E ele se alimenta Entendi. disso, eu não lembro direito. Isso É uma não usaram. parada cultural americana, né? Isso aí. É. De ter medo de espantalho. Mas é foda também. Imagina, tu ser uma criança, cresceu na fazenda, de noite você olha pro milharal, do nada tem um corpo estendido num crucifixo. Tipo, ok, é um motivo bom pra ter medo. Eu já acho estranho a criança ir na igreja e ficar olhando pro corpo de Jesus. Imagina isso. Ok. Ele aparece também, o Roberto, acho que você vai saber falar que você leu todo o Cavaleiro Branco, ele não tem uma aparição lá também? Cara, peraí que eu acho o Cavaleiro Branco meio merda. Deixa eu puxar da memória. O Fábio eu sei que gosta. olha aí. Eu acho que ele não é espantalho, né? Ele não é só Crane. Pelo menos de início. Pelo menos de Só início. Eu Jonathan não sei se Crane? depois... Eu acho que... Porra, eu tô tentando lembrar. Faz tempo que eu li, cara. Faz uns 2 anos que eu li Cavaleiro Branco. Que eu me lembro, ele não aparece muito, assim, não é muito recorrente. Eu acho que ele deve aparecer no momento lá que o Azrael tá matando todo mundo lá no asilo. Que é a sequência, né? É, exatamente, a maldição do Cavaleiro Branco. Pô, Mas ele e é não foda, o porque ele é um personagem que eu acho que ia ficar foda na arte do Sean Murphy. Murphy, né? Uhum. Que ele combina muito aquele traço mais reto, assim. É, espantalho ano 1 mesmo. É, o Cavaleiro Branco, meu problema é que são vários conceitos legais, só que o Sean Murphy, ele precisa de um editor de mão pesada, cara, pra ajudar ele a desenvolver as coisas, porque ele deixa tudo muito jogado. Uhum. É, esse detalhe. É, mas acho que o espantalho, ele só aparece naquela dominação que é feita pela New Joker lá e pelo o Chapeleiro, né? Aí tem o das caras, Crocodilo, etc. O espantalho deve estar no meio ali. E depois Sim. ele deve aparecer pra morrer lá também. Mas eu acho que... Eu não me lembro de ser um personagem, um vilão, assim, extraordinário. É o Senhor Frio, Coringa, a Arlequina... A Harley, né? As duas, né, no caso. As duas, né? Exatamente. E tá lá, né? Inclusive, depois que o Azrael matou todo mundo lá, a galera tem que criar uns novos vilões até pra continuação lá do Batman do futuro. Inclusive, a gente citou falando do Senhor Frio que Cavaleiro Branco é uma das poucas obras que dá destaque, assim, pra ele. E ele é bem desenvolvido ali. Sim. O Senhor Frio, né? Você disse? Ele tem até uma história só dele, né? Sim. Sim, né? Que inclusive ele explicou melhor aquele lance do nazismo e a família Wayne lá, que é uma coisa meio bizarra na então. primeira minissérie. Ó, a família Wayne aí. Eu mandei o vídeo hoje da análise treia do Batman pros amigos, os caras falaram, porra, mas a cada 2 anos tem uma história que duvida do Thomas Wayne. É o personagem mais contestado da DC. Você não leu cara. Terra 2 dos 952. O Thomas Wayne, quando é Batman, é o bicho bizarro, né? Flashpoint, Terra 2. Ah, é. O Thomas ali no Cavaleiro Branco, ele explica um pouquinho melhor, né? Que não fica tão, porra, cara nazista. Não, calma aí. Tem também aquela versão daquele livro lá, né? O Wayne de Gotham, que também não é um cara muito legal. E também até o Taylor. É de se imaginar que o cara mais rico Sim, da cidade também não vai tem. ser legal. O Thomas Wayne do Batman danado também é um cara escroto. Danado. Danado. Eu prefiro muito mais essa versão. Ah, sim, é muito melhor. Perderam a chance. É, esse Bruce Wayne, esse Thomas Wayne também não é legal, né? A galera tá cada vez mais colocando o Thomas como um sacana, né? Falando isso na Telltale, o espantalho não aparece não, né? Até então não apareceu. Nossa, Não na sei. Pô, e na Telltale... Telltale ele seria bem utilizado, hein? Ele Sim, seria Eu um acho que ele não bom. aparece. não, ele não foi usado, não. Ele não foi, ele não tá lá. Olha aí. Olha aí, né? Só vi que veio do mal lá, e tem depois o Coringa. É, sim. E Charada também aparece, que eu lembro. Mulher Gato. E é isso, eu acho. Tem uma outra Legal. história, é que eu não li, mas eu sei que ela existe, porque é Eu não 952. Que é o Batman e Robin Eterno. Ah, sim. É nessa versão que tem que o primeiro grande vilão que o Dick conhece é o Espantalho. Sim, o Espantalho tem envolvimento lá com aquela mãe, né? Se eu não tô enganado. Isso, Pra criar, isso. né? É verdade. Tem razão. Do Rebirth. Na verdade, 952, desculpa, É né? bem no Você queria já do É, Rebirth. 952. Que daí É que já é final, né? Sei lá, Sim. 2015, 2016. É, quando já nem tem o selinho de 952 nas é capas. do DCU lá, né? Uhum. É, o Batman tá morto nesse período. Na verdade, não tá morto. Ele tá com amnésia lá, né? Nas histórias, né? quando o Bruce não lembra. Isso. Por isso que daí os Robins estão lá enfrentando essa mãe e o Dick lembra desse passado que envolvia o Batman e realmente o Espantalho era um dos primeiros vilões que eles enfrentavam lá. Tem razão. O Batman e Robin Eternos eu acho que é melhor que o Batman Eterno. Eu acho que foi uma homenagem um pouco melhor, assim. O Batman Eterno é meio, nossa senhora, muita zona. O Batman Eterno eu não gostei, não. O Batman e Robin Eterno eu só sei o que eu vi quando saiu, mas eu não li. É melhorzinho. Mas o Batman Eterno... O Batman e Robin Eternos é bacana pela trazer a Cassandra de volta,
certo, né? Trazer a A Cassandra. Cassandra e a Steph. E o Diácono Blackfire também, nossa. Não, então é Batman. Não, esse é do Batman Eternos. Eu lembrei agora, a Cassandra aparece ali. A Cassandra vem no Batman Home Eternos e a Stephanie aparece até no prelúdio, se eu não tô enganado, de Batman Eterno. Que daí tem ela amordaçada e tudo mais lá. Que daí deixou de ser salteador pra ser spoiler no Brasil. Né? No Renascimento, eu lembro também de uma história da Batwoman, que ela teve uma série que durou bem pouco. Logo nas primeiras histórias, tem uma do Espantalho que eles tentam deixar ele com um visual meio Arkham também, com aquela mão com agulha e tal. Agulha? Essa eu não lembro. Uma coisa que eu gosto do visual do Arkham é dele usar um respirador, que pra alguém que usa um gás como arma faz todo sentido, né? Faz sentido. Mas eu só queria dizer que eu elogiei tanto que eu achava que o Sean Murphy ia desenhar um espantalho legal, e aí eu fui olhar e, cara, o espantalho é muito feio, cara. Ele é um meio termo do espantalho normal com esse do Fear State, sabe? Que ele tem esse bico mais alongado, assim, com filtro. É muito estranho. Esse do Fear State é muito feio. Isso é bizarro. Não, mas assim, o espantalho ele tem que ser meio bizarrão mesmo, né? Então acho que faz sentido. Esse de Fear State, ele parece, sei lá, parece que ele toca no Slipknot, cara. Caralho, cara. Nossa, o Carlos tem que fazer uma capa com o Slipknot e o espantalho. É o Slipknot com o cabelo do córneo. E o microfone no meio. Caralho, velho. Porra, nunca mais eu vi o espantalho da mesma forma. Mas velho. desde os jogos, eles estão tentando dar um visual de terrorzão pra ele, né? Um visual slasher, né? Porque é onde ele ficou popular, né? É, exato. Aí o cara não para pensar, por que ele é popular no jogo? Será que é porque ele é bem utilizado como vilão? Não, deve ser o visual, né? Eu lembro quando veio o primeiro trailer do Arkham Knight, vai mostrando tudo aquilo, e aí no final mostra aquele espantalho, tipo, todo bizarrão. Eu fiquei, caralho, cara, tipo, que evolução, assim, tipo, foi... Tá certo que, beleza, depois que o Coringa morre no segundo jogo, você fica, tá, e agora? Como que vão fazer? Mas eu nunca imaginaria que eles iam pegar o espantalho. Cara, eu acho que assim, de até Elseworld, eu não lembro também nenhuma história assim que seja significativa dele. Ah, não tem aquela dinastia Cavaleiro das Trevas? É, que ele cria o Bruce, né? Ah, sim, tem aquela... Dinastia? É aquela do Alan Grant? Eu não lembro se o nome é Dinastia, não é o Tirano? É, né? É o Tirano, Isso, o Tirano. Não, Essa é boa. não, o Tirano? Não, o Tirano que foi publicado naquela minissérie do ele é a Túnel do Tempo, terceira lá da edição. Abril, né? Isso, exatamente. A história é boa. Essa história é boa. História bacana, né? Referenciar. Eu lembro dele também no Batman Vampiro lá, né? Que ele aparece rapidão, mas Parece pra morrer coisa. como todo Não mundo. é tão relevante. Com todo mundo, é isso mesmo. Vou mandar aqui no zap do Fábio e no grupo pra gente, e aí vocês vão saber qual que é esse que eu tô falando. Loja Eagle Moss. Aquele da Dinastia que são várias fases, né? Eu lembro desse aí, eu só não lembro se o espantalho aparecia lá, mas eu li muito tempo atrás. O da Dinastia não é aquele que é com o Hazal? Não. Ah, é um que é desenhado pelo Gary Frank. Acho que é. Que o Vandal Savage é o grande vilão, parece. Né? Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Ah, tá. Esse eu não li. Mas esse eu confesso que eu não lembro da participação dele. Mas eu não gostei muito dessa história, eu achei meio fraquinho. É bem qualquer coisa, ela só tem umas capas chamativas. Tem que fazer vender de algum jeito, né? Então, exato. É isso mesmo. Pra finalizar, vamos fazer aquela nossa rodada de melhores histórias ou melhores momentos com o espantalho pra vocês, começando pelo Fábio da Luz. Fala aí, Fábio. Então, acho que assim, uma história que eu escolho envolvendo o espantalho que eu gosto bastante, assim, né, que realmente me marcou, foi essa primeira aparição dele lá na Era de Ouro. Quando eu resolvi na minha vida aqui pegar essas primeiras aparições de vilões, heróis, etc., eu fui atrás dessa história, eu li, assim, eu achei ela muito boa, assim, bem competente. Uma primeira aparição, assim, que é marcante do personagem, né? Pena que foi pouco usado na Era de Ouro, depois na Era de Prata. Mas essa eu recomendo fortemente, quem puder dar uma lida aí. No Brasil, eu não lembro dela ter saído, até naquela Batman Crônicas, ela não saiu, não deu tempo de publicar essa World Finest número 3, mas quem puder ir atrás dela pra dar uma lida, aí vale a pena. É uma apresentação, assim, que ficou tão marcante que, conforme a gente citou, ela foi se repetindo com o passar do tempo. Só depois que teve várias modificações, mas mesmo as modificações sempre iam nesse cerne aí que envolve o espantalho, sendo professor, psicólogo e etc. Então eu recomendo essa aí como leitura pros amigos. Boa, boa.
E você, Buddy? Eu vou com a história da queda do morcego lá, quando é o Jean Paul e o Anarquia, porque pega muito dessa origem. Foi a primeira vez que eu vi uma versão da origem do Espantalho, foi ali. Foi a primeira origem que eu li. A história em si não é tão legal, o plano do Espantalho. O plano é até legal, o problema é que é o Jean Paul perdido, o Anarquia no meio, sabe-se lá por quê. A história é meio desconexa, mas o Espantalho é bem usado na história. É uma história mais dele do que do Batman, essa, pra dizer a verdade. É, isso é verdade. Eu gosto dos desenhos do Brett Blanders, como você tinha dito lá, ele desenha muito bem o Espantalho. Ele combina com o Espantalho, eu acho. Ele combina bem com o Espantalho. Pois é. E você, Roberto II? Eu queria destacar aqui aquela vez em que o Lex Luthor fala que ele é feito de palha. Sacanagem. Cara, eu gosto... Duas coisas que eu gosto do... Eu passei o programa inteiro falando quanto eu gosto que ele seja um vilão foda e tal. Duas histórias que eu gosto muito dele. Uma, eu gosto do Espantalho no desenho da Arlequina. Eu achei muito divertido. Ah, boa. Ah, é legal mesmo. E eu gosto em Dia Mais Claro, que é uma saga ruim, mas que ele começa a sequestrar e assassinar os funcionários da LexCorp pra se vingar do Lex por ter roubado o anel dele. Nossa, Eu acho, verdade. eu acho isso muito engraçado, cara. Ele fica de birrinha, sabe? Ele vai se vingar do Lex, é muito bom. Caraca, eu não lembrava disso, velho. Realmente, uma das poucas coisas boas de Um Dia Mais Claro, né? Que puta que pariu. Aquilo é muito... O Espantalho, que esse anel energético amarelo, ele é o ex que não supera, né? Vira e mexe, ele tenta pegar essa porra de novo. Sim. E falando nisso, eu acho que eu vou elencar essa cena, já que vocês falaram todas essas que eu acho que são superiores, mas essa cena do anel chegando pra ele e ele olhando assim do tipo, caralho, finalmente eu vou ter o poder. E tipo, não vai ter. Se fode aí. Vai ser por pouco tempo. E ele sente medo, né? Eu acho isso legal. Que ele fica feliz que nesse ponto ele fala que ele não conseguiu. Ele inalou tanto gás que ele só sentia medo do Batman, de mais nada. E aí o anel, ele fica aterrorizado o tempo todo e ele adora. É muito bom isso. É muito bom isso daí. É o que eu falei antes. Eu queria muito que isso tivesse sido bem mais explorado. Eu acho que ia ser bem legal. De repente, o Espantalho ia estar numa alçada de ser menos vilão do Batman e ser mais vilão de outras coisas, né? De outros personagens aí. Então vamos agora para a leitura de e-mails e comentários. Vamos, André! Vocês acharam que eu se livrar de mim? Vocês acharam errado? Tô aqui eu, Carlos Vasques, retomando meu lugar no Mansão Wayne. Dessa vez só na leitura de e-mails e comentários, mas no próximo tá aí por completo. Então vamos lá, no programa anterior a gente falou sobre o espírito da flecha e toda a fase do Arqueiro Verde do Kevin Smith. E vamos pegar alguns comentários que vieram tanto do site quanto do YouTube, do Twitter, do Facebook, do e-mail. Do e-mail, vocês estão mandando pouco e-mail, inclusive. Mandem lá para mansãowayne@mansãowayne.com.br pra gente ler aqui na leitura de e-mails e comentários, beleza? Então vamos lá, começando pelo site, o Samuel NT disse o seguinte: gosto muito dessa fase, com certeza uma das melhores do Arqueiro, mas diferente dos companheiros, a minha favorita continua sendo do Mike Grell. Gostaria que a Panini publicasse ela novamente, quem sabe até corrigindo algumas coisas comentadas por vocês. E o Carlos Senil nesse episódio foi sensacional. Olha só, que Senil que é, ô rapaz, me respeita. Mas realmente, a fase do Mike Grell é a outra muito consagrada do personagem, né? Eu vou te falar que eu li muito pouco, não saberia avaliar, mas tem uma pegada bem diferente, né? Um pouco mais séria e tal. E também no site, o Amálio Damas disse: gosto muito de vocês comentarem essa fase do Wally Quinn, que eu gosto tanto. Com participação do Al Jordan, do Wesley e da mãe de Lance. Aquele lance, tá ligado? Sempre me divirto muito com as zoeiras dessa mansão dos segredos chamado Wayne. Um abraço. Foi complicado esse podcast anterior, cada um falando os personagens de um jeito, mas é isso aí, no fim o que importa é que a gente se entendeu, né? Mas é isso, abraço, Amálio. E também o G. Arruda, que disse: excelente episódio como sempre, sou fã do Arqueiro, está entre os meus personagens favoritos, adorei o programa sobre essa história incrível, e que venham mais programas sobre ele assim que possível. E como um pedido de programa, falem sobre Batman Luva Negra e também dos arcos do Grant Morrison no Batman. Façam um programa sobre cada arco, se possível em ordem cronológica, e aí terão vários programas para gravarem já. Grande abraço a todos. G, a gente meio que tá fazendo isso, né? A gente já gravou sobre Batman Hippie, a gente gravou sobre Crise Final, que não é
só Batman, mas é Batman. Gravamos sobre Batman Gothic, sobre Asilo Arkham. A gente tá pegando o Batman do Grant Morrison numa ordem meio maluca, mas a ideia é sim ir abordando os arcos, tá? Com calma, que tem muita coisa pra falar aí. E agora, diretamente do Facebook, o Everton Vieira do Carmo comentou o seguinte: falaram vários furos no roteiro que vocês mesmos corrigiram, mas esqueceram do maior, que é o Espectro e o Vingador Fantasma aparecem e o babaca é o Vingador Fantasma? Historicamente isso tá errado, ainda mais considerando que era o Hal Jordan o hospedeiro do Espectro. Ou seja, era pra ser 2 vezes mais babaca. Realmente, o Vingador Fantasma costuma ser um pouco mais humilde, né? Ele tenta fazer a balança da justiça e tal. O Espectro, que é o cara mais pau no seu cu, vai ser do meu jeito, né? É verdade, Everton. É um ponto aí a ser destacado. Mas tudo bem, né? Isso aqui era sobre a amizade do Hal com o Oli. Então, eles deram uma abrandada aí. E no Twitter, o Luiz Gustavo comentou o seguinte: meu primeiro presente de aniversário de hoje veio do Mansão Wayne, trazendo um episódio do podcast falando sobre a minha HQ preferida do meu personagem preferido, que é o esquerdista safado do Arqueiro Verde. Muito obrigado, coraçãozinho. Pô, que bom, fiquei feliz, Luiz Gustavo, que foi seu aniversário no dia do podcast. Parabéns atrasado, espero que você tenha gostado do presente. E é isso aí, que venham mais aniversários e mais podcasts do Mansão Wayne. E semana que vem tem mais leitura, né? Agora vamos para o jabás. E vamos encerrar aqui esse programa enorme sobre o Espantalho, este personagem que, por mais que ele tenha 80 anos, ele tem muito menos histórias comparado aos grandes vilões do Batman. Mas ainda assim, eu quero agradecer todo mundo aqui e começar pelo Fábio fazer o seu jabás, né, da Caverna do Morcego, do YouTube do Meu Deus. Fala aí, Fábio, o microfone é seu. Opa, então vamos lá, agradeço aí o convite novamente, sempre bacana participar com os amigos do Mansão Wayne aqui para falar sobre Batman ou sobre vilões como Espantalho. Então, quem gostou aí da minha participação, eu falando sobre o Batman, quiser me ouvir mais um pouquinho, me assistir, estou lá sempre no youtube.com/caverna, que nem o André falou, sempre com vídeos aí sobre origem, sobre notícias, reviews e etc. Então fica a dica, youtube.com/caverna, eu tô também na Twitch, tô no Instagram, tem TikTok também, tudo Caverna do Morcego. Olha aí, hein? O cara é moderno, hein? O cara tá em todo lugar, hein? Tentando ser jovem, né? Mas é difícil ser jovem. Tá conseguindo ser jovem no TikTok, Fábio? De vez em quando eu faço uns teatrinhos lá, mas não é fácil, né? Dá trabalho. Eu já vi gente cobrando o Roberto de dancinha. Mas não vou fazer isso, não. Não, dancinha não dá, né? Dancinha a galera sempre quer que faça, né? Não tem que participar de uma trend mais tranquilazinha. Mas, enfim, eu tô sempre nas redes sociais aí, eu participo bastante do Twitter lá, @BatKiveBR. Então, quem quiser me achar, tamo lá. E, novamente, agradeço aí, sempre à disposição. E o Espantalho legal. Curtam as histórias do Espantalho aí. É isso aí, concordo com o Fábio. Brigadão aí de novo. E passar a palavra aqui pro nosso amigo Leonardo Vicente Obadi. Eu tô traumatizado de medo de gravar esse podcast. Medo de lembrar do Espantalho Monstro, aquele lixo. Nossa, como aquilo é ruim. Aquilo é ruim demais, meu Deus. Se você quiser ver eu falar de outras coisas que não seja Batman, mas fala do Batman também, porque 90% do que a DC divulga é do Batman. Só que eu falo de outras coisas que não seja DC. Visita lá o falaanimal.com.br, segue nas redes sociais, no Facebook e no Instagram como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. O Fala Animal também tem podcast, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não. Então é só ouvir direto lá no site ou em qualquer agregador. E é isso. Muito bom, muito bom. E você, Roberto II? E você, pequenininho? Cara, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/Hora Suave, que a gente tem vídeo de quadrinho, de série, de videogame, tudo mais envolvendo a cultura pop. Em todas as redes sociais você me acha por A Hora Suave, só pesquisar. Incluindo no TikTok, que tal qual o Fábio, eu estou tentando ser jovem, porém falhando miseravelmente. Eu não faço dancinha, porém eu respondo perguntas e dúvidas muito que as pessoas têm de quadrinho e acaba dando certo, né? Eu só uso o fundo. As pessoas perguntam dançando pra você? Não, graças a Deus, que se a pessoa pergunta dançando, eu já acho que ela é maluca, eu não vou responder, mas tem muito dodói lá. Mas de vez em quando dá certo, tem uns vídeos que bom. Tem uma galera pistola que eu falei que o Superman consegue vencer o Thor. Os caras, mas como? É impossível. Aí tá lá, estão reclamando. Mas, até porque eles veem um outro site aí muito grande, que também fala besteira de coisa nerd. Tá. Aí eles usam esse tipo de parâmetro. Mas tá legal lá o TikTok, cara. No geral, é um público que não tem costume de ler quadrinho, ou que tá querendo voltar e tira as dúvidas. Então eu tô gostando de fazer esse tipo de vídeo. E eu também tô toda sexta-feira, junto com o nosso amigo Leonardo Vicente, lá no Momento Suave, que é o resumo de notícias
notícias da cultura pop da semana. Olha aí, é jabá que não acaba mais, hein? Hoje você até ultrapassou o Bud em quantidade de jabá. Perdão, é que eu fico falando de TikTok, é a juventude me atinge. Aí se empolga, é um né? problema. A juventude que não existe mais na gente vai falar. Eu vou até fazer uma dancinha aqui. Que bom que é podcast e ninguém vê, né? E André, pra quem quiser encontrar mais conteúdo sobre o que mais importa, como é que faz? Então vocês primeiro acessem as nossas redes sociais, vai lá em facebook.com/mansãonpodcast, com post todos os dias sobre o Batman, a DC, então vai lá, segue a gente. Tem também o nosso Twitter, que é o @mansão_Wayne, e o nosso Instagram, que é o @mansãowayne.com.br. Sendo que a gente também é um site, então acesse lá, www.mansãowayne.com.br, que lá no site tem muita coisa, tem muito texto, tem muito podcast, tem texto do Fábio lá, tem texto do Fábio, inclusive, que a gente não postou, pra vocês terem ideia, de que ele escreveu durante um tanto tempo que a gente acabou nem colocando. Do Demolidor, Mas né? tem muito texto. É, exatamente, do Demolidor. E não era do Batman, olha aí. Tem a coluna do Roberto, tem a coluna do Bud, que faz tempo que todo mundo não escreve nada lá, mas sempre tem. O Carlos, ele Comida de colocou. rabo ao vivo. É verdade. Mas tem o texto do Carlos, ele fez um batizarro lá sobre quando o Dick Grayson veio pro Brasil, São Paulo, no Dia de los Muertos, aprender capoeira. É sensacional, leiam lá. E tem muito mais conteúdo lá no site. Então acesse lá também o nosso Catarse, apoie a gente, por favor, né? Você que gosta da gente, dá o seu apoio aí, catarse.me/mansãoN. E é isso, meu muito obrigado. Brigadão por vocês ouvirem a gente e até o próximo programa. Falou!